Lá nos versículos finais do livro de Daniel, a gente encontra uma espécie de contagem regressiva profética. São números bem enigmáticos que, olha, intrigam estudiosos há séculos. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo para tentar decodificar essa linha do tempo final. Então a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. Como é que essas durações tão específicas, 1260, 1290 e 1335 dias se encaixam? O que elas revelam sobre o plano de Deus para a consumação da história? Vamos investigar juntos. A nossa jornada vai passar por esses 5 pontos principais. A gente começa com o enigma em si, depois a gente identifica o que dá o start nessa contagem regressiva e aí sim vamos analisar cada período para entender todo o processo que leva até o reino messiânico. Ok, primeiro de tudo, vamos encarar o desafio de frente. Esses números, eles não estão aí por acaso, não são aleatórios. Eles formam uma sequência muito precisa que tem deixado muita gente quebrando a cabeça por séculos. E aqui está o coração do quebra-cabeça. Nós temos 3 cronogramas que são distintos, mas ao mesmo tempo estão conectados. O segredo é entender que eles não são repetitivos. Cada um deles marca uma fase crucial no plano final de Deus. Primeiro, a perseguição, depois, o julgamento e, por fim, a bênção. Para decodificar qualquer linha do tempo, a gente precisa saber quando o relógio começa a contar, certo? E Daniel 12:11 nos dá esse marco inicial com uma precisão, olha, impressionante. O que é fascinante aqui é a profundidade dessa palavra hebraica tamid. Não se trata só de parar um ritual, entende? A remoção do tamid, ou seja, a cessação completa da adoração pública a Deus, esse é o primeiro dominó a cair. É um ataque direto à aliança de Deus com seu povo e é o evento que dispara toda a contagem. E junto com a remoção do tamid vem a tal da abominação desoladora. A Bíblia nos mostra um padrão aqui. A gente já teve um tipo de ensaio histórico disso com Antíoco Epífanio, que profanou o templo. Mas o cumprimento final, definitivo mesmo, vai ser quando o anticristo se declarar Deus no templo. Esse é o marco exato do início da contagem regressiva. Bom, uma vez que esse gatilho é acionado, a contagem começa com o primeiro e talvez o mais conhecido desses números, os 1260 dias. Esse período é a base sobre a qual os outros vão se construir. E essa duração ela não aparece isolada. Ela é confirmada várias vezes lá no livro de Apocalipse, o que cria uma conexão que não dá para negar. Ela marca a segunda metade da tribulação, o auge da perseguição sobre o governo do anticristo, um período que termina de forma bem dramática com a destruição dele na segunda vinda de Cristo. Claro que existem várias interpretações para isso, mas a que permite que todos os 3 números funcionem juntos como uma contagem regressiva sequencial é a que entende esses dias como dias literais, de 24 horas. Essa é a abordagem que revela um cronograma claro, coeso para os eventos finais e é nela que a gente vai focar. Isso nos leva para a próxima fase. Pensa bem, se a tribulação acaba nos 1260 dias, por que a contagem continua? Pois é, esses 75 dias extras são um período de transição, tudo divinamente planejado. Essa é a pergunta lógica, né? E a resposta é surpreendente. O reino milenar não surge assim instantaneamente das cinzas do Armagedon. Pelo contrário, a profecia descreve um processo bem deliberado de ordem e de preparação. E este slide ilustra esse processo de forma brilhante. Depois da batalha, lá no dia 1260, seguem-se 30 dias para julgamento e purificação, como o julgamento das nações. Depois, mais 45 dias são dedicados à preparação administrativa, organizando toda a governança e a estrutura do novo reino. Ou seja, justiça primeiro, depois a ordem. É um processo bem sistemático. E isso nos leva ao marco final da nossa contagem regressiva. Depois de toda a tribulação e da transição, finalmente chegamos ao momento da bênção que foi prometida. O número 1335 não é só o fim da contagem, é a linha de chegada. É o dia exato em que a poeira baixa, a transição se completa e o reino milenar de Cristo é formalmente inaugurado aqui na Terra. E aqui está a promessa, de forma explícita. A bênção não é simplesmente para quem sobrevive à tribulação, ela é específica para quem persevera através de todo aquele período de transição e chega a este dia. É a promessa de fazer parte das bênçãos inaugurais do governo de Cristo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que essa precisão cronológica de Deus demonstra seu controle soberano sobre a história.
Segundo, que o reino não nasce do caos, mas de um processo ordenado de justiça e preparação. E por último, tudo isso serve como um poderoso encorajamento para que se persevere na fé até o fim. Eu encerro com essa reflexão. Se Deus mapeou os dias finais da história com tamanha precisão, detalhando não apenas a crise, mas também a transição para a glória, o que isso nos diz sobre a sua autoridade e o seu cuidado? É, sem dúvida, uma reafirmação da certeza da sua intervenção final na história.